Eu sou a doutora Márcia Nascimento, especialista em Direito de Família e Sucessões há 11 anos. Eu sou a Cris, bacharel em Direito e assessora em Cidadania Portuguesa, e juntas nós comandamos o podcast de Salto Pod. Hoje nós vamos falar sobre um tema que pode transformar vidas e abrir caminhos. Olha, nós vamos falar sobre o quê? Educação financeira. Então prepare-se para dicas práticas, insights valiosos e aquelas doses de inspiração que somente quem entende do assunto pode trazer, né? E o nosso tema de hoje ele está imperdível. Eu peço que você prepare seu café, olha, aumente aí o volume e vem conosco. E não esqueça de seguir as nossas redes sociais, não é mesmo, Cris? Com certeza. Nossos convidados, eles são selecionados de maneira muito especial e com temas que vêm para inspirar e direcionar vocês que estão nos assistindo. Aproveitando, eu peço que vocês sigam também os nossos patrocinadores. A Maria, que faz as nossas maquiagens, o arroba dela é maquiei-gostei. A Dija, que nos fornece os bolos, que são servidos para os nossos convidados depois de cada episódio. O arroba dela é Dija Sweet Cakes. E o nosso produtor de áudio e vídeo, o Nando. O arroba dele é DJ Nando 2004. E também não deixe de seguir as nossas redes sociais. O nosso Instagram, o arroba dele é de SaltoPod, arroba de SaltoPod. E se inscreva no canal no YouTube com o mesmo nome de SaltoPod. Ative o sininho que de 15 em 15 dias sai vídeo novo. Então, sem mais delongas, vamos falar hoje sobre a nossa convidada. A nossa convidada ela é a Roseli Reis, ela é mentora financeira. Eu conheci recentemente num evento e, gente, de pronto, ela aceitou estar conosco aqui. Então, seja muito bem-vinda, Roseli. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que esse tema vai trazer muitos insights para você. Então, já prepara o seu caderninho, a sua caneta para anotar tudo que a gente vai falar aqui hoje. E para começar, Roseli, nós temos um quadro no nosso podcast que é a Minha Vida em 5 Minutos. Será que você consegue? Vamos lá, eu prometo que eu vou me esforçar para contar essa história aqui em 5 minutos. Mas é muito legal quando a gente olha para a nossa história. Eu tive a oportunidade de escrever um capítulo de um livro onde eu contei a minha história. E a gente tem formas diferentes de contar a nossa história, pode ser da forma triste, com dor, ou pode ser de uma forma positiva. E eu aprendi na minha jornada a contar a minha história olhando para os meus resultados. Eu venho de uma família simples, meu pai é pedreiro, minha mãe do lar, meu irmão mais velho, ele nasceu com uma deficiência por ter passado da hora de nascer, então nós passamos muitas dificuldades financeiras na nossa infância. Então meu pai trabalhava, minha mãe não trabalhava para cuidar do meu irmão. Eu sou a mais nova de 3 e a gente vivia ali um cenário de muitos desafios. Entrei no prézinho muito cedo porque eu queria estudar, queria me desenvolver, então eu sempre gostei desse lugar de estudar, de estar envolvida com pessoas. Passei por muitas situações que hoje chamam de bullying, mas na nossa infância não tinha muito isso, né? Na nossa infância era aquelas brincadeiras, exclusões. E isso é muito importante, esse ponto eu só estou ressaltando porque isso interfere na nossa relação com o dinheiro. Como você foi tratado, como você se sentiu, o valor que você sentiu que você tinha, é o que você sente muitas vezes de capacidade também de crescer, de se desenvolver ou de ter dinheiro, de ter relações saudáveis. Cresci ali na adolescência, ainda aquela dificuldade de me relacionar com pessoas, comecei a ter amigos mesmo na 7ª série, que eu participei de grupos de amigos, então eu era a pessoa que sentava ali na primeira cadeira ali, buscava sempre tirar notas boas, então se eu tirasse um C eu chorava, eu não aceitava A e B sempre. Então eu tinha essa necessidade para me validar, porque eu tinha um sentimento de rejeição paterna. Eu tinha uma necessidade de provar para o mundo que eu tinha capacidade, que eu não era o que as pessoas falavam. Mas pelo fato de eu ter tido muitos desafios financeiros, muito pequena eu falei para mim mesma que eu queria uma realidade diferente. Então já com 5 anos eu lembro de ter memórias de se algum tio, algum parente me desse algum dinheiro, eu não gastava tudo. Meu Deus. Eu guardava uma parte, porque eu falava assim, se eu gastar tudo, amanhã eu não tenho. Já era uma empreendedora. Já era assim um olhar de quero uma realidade diferente. E por isso que eu falo que independente do cenário que você veio, é possível você mudar. Só que eu tinha que lidar com um desafio, que é aquele desafio de será que eu vou conseguir? Porque aí o meu pai sabia que eu tinha dinheiro, ele pegava o meu dinheiro emprestado e não devolvia. Então eu acabava não gastando. E eu também não tinha dinheiro, então o sentimento de injustiça era um sentimento muito forte na minha construção ali.
Aí entrei na faculdade, ganhei bolsa, fiquei em 3º lugar nas escolas da minha cidade, ganhei bolsa, entrei na faculdade. Que bacana. Não foi uma bolsa de 100%. E eu pensava assim, meu Deus, eu não vou conseguir pagar. Mas foi por um desafio mesmo de provar que eu dava conta. Entrei na faculdade, aí consegui entrar no emprego dos meus sonhos, que era trabalhar no banco. Trabalhei 12 anos, fui mais de 10 anos gerente de conta jurídica. Então, vem daí esse lidar muitas vezes com negócios, com mulheres empreendedoras. E eu olhava, trabalhando no banco, quantas pessoas que trabalhavam lá dentro tinham problemas financeiros e o quanto os clientes tinham problemas financeiros. E na época, eu tinha tanta essa gana de fazer as coisas darem certo, que eu falava assim, como pode as pessoas não terem dinheiro? Como pode as pessoas lidarem com dinheiro assim? Só que eu tinha uma crença de não merecimento muito grande. Então, eu ganhava sempre muito menos do que todo mundo que tinha o mesmo cargo que eu. Eu tinha uma ótima gestão, então assim, eu vou falar, com 4.000 líquido de salário, eu consegui em 5 anos quitar um apartamento, comprar um carro zero e pagar meu intercâmbio para a Austrália. Menina, como faz isso? Em 5 anos. Tudo isso fazendo boa gestão. Então, assim, eu saía, eu viajava, eu tinha uma vida, lógico, né? Eu tinha os meus budgets ali bem curtos para conseguir dar conta de tudo isso, mas eu tinha uma visão muito clara daquilo que eu queria alcançar. Então, eu quero morar fora, o que eu preciso fazer? Eu quero quitar minha casa em 5 anos, o que eu preciso fazer? Eu quero conhecer a Disney, o que eu preciso fazer? Era muito claro os meus objetivos. Mesmo que parecesse tudo muito impossível, era muito claro que eu queria viver. Saí do banco em 2017, fui morar fora, que era um dos meus sonhos. Morei na Austrália por 2 anos e eu voltei para o Brasil 2 dias antes de fechar o Brasil no lockdown. Nossa. Eu cheguei no Brasil. E eu já ia voltar antes da pandemia, tá? A pandemia que me pegou no meio do caminho. E aí eu voltei, não consegui emprego e eu me tratava assim, como que... Com tudo que eu estudei, com tudo que eu já fiz, eu não consigo Com emprego toda de essa R$1.000. bagagem de Eu gerente. me sentia incapaz, porque eu falava, eu não tenho capacidade para um emprego de R$1.000. O sentimento era de que eu não era suficiente. Porque eu já tinha todo um histórico ali de rejeição de crenças e tal. E foi aí que eu entrei na inteligência emocional. Porque eu passei por todo esse processo, comecei a ter um quadro depressivo e eu comecei a estudar sobre inteligência emocional. Quando eu comecei a estudar isso pra mim e depois pra pensar nisso como uma profissão, eu entendi o quanto o dinheiro e as emoções, eles estão 100% conectados. Quem diz que dinheiro é matemática, se engana. Porque dinheiro até pode ser matemática, mas finanças é emocional. 100%. Não existe uma decisão que a gente faça com relação às nossas questões financeiras que não tenha conexão com as nossas emoções. Com as nossas relações, inclusive. E aí eu já queria falar de dinheiro desde quando eu voltei pro Brasil. E de repente eu falei assim, não dá pra falar de dinheiro sem falar de emoção. Não tem como separar uma coisa da outra. E aí, aos poucos, eu fui encontrando o meu caminho nessa jornada de entender, primeiro, que não importa de onde você vem, você pode mudar a sua história, você pode construir uma história nova. Não existe limites para você construir a sua história. E também é importante que você trate as suas emoções. Porque não existe ninguém que não tenha desafios com as suas emoções ou com a sua relação com o dinheiro. Independente se teve muito dinheiro, se teve pouco dinheiro, sempre vai ter questões pra gente olhar. E a gente pode ser melhor a cada dia. E se a gente não olha, a gente fica em limites. Que bacana, né? E foi convidada para participar de um programa de televisão, tava na Disney, toda poderosa, tava em Nova York também? Tava em Nova York Passou também, o final acabei de de ano voltar. lá? Passei Natal, Ai, passei que Natal em Nova delícia. York. Que maravilha, né? Você falando um pouco dessa história de quando você voltou da Austrália, que foi o que te impulsionou a ver que essa questão financeira ela estava ligada diretamente à emoção. Uhum. Isso seria o que te deu o start de ser uma mentora financeira? Na realidade, não foi que me deu start. Eu comecei a falar de finanças porque eu falava assim, eu tenho resultados e eu vejo muitas vezes que os meus amigos não têm. E eu queria que as pessoas que estavam ao meu redor também tivessem resultados. E eu não conhecia nada de emoção, de inteligência emocional, até então eu não conhecia nada. E eu lembro que eu fiz uma mentoria com uma amiga, ela aceitou. E a gente fez uma mentoria e ela não tinha nada de reserva financeira e gastava muito no cartão. E de repente ela tinha 6 mil guardado. Nossa. Em menos de um ano. Só com algumas mudanças de comportamento. Aí eu falei, isso funciona.
que eu tinha insegurança se realmente funcionava ou não. Quando eu passei por esse processo de inteligência emocional, eu fiquei literalmente em cima do muro. Eu vou ser coach, eu vou falar de emoções, de relações, eu vou falar de dinheiro, o que eu vou falar? E aí eu entendi que o meu lugar era falando de dinheiro, também falando de emoções, conectados com emoções. Então foi uma jornada, não foi de imediato. Foi enquanto eu estava passando pela jornada, entendendo em que lugar eu me posicionaria como empreendedora, que eu entendi que era para falar sobre finanças, emoções e resultados financeiros, né? Muito bacana, legal, né? E sabe que eu também tenho um curso de coach, né? Ai, que legal! Sou formada em coach também, gente. O ser humano que quer ser formado em tudo, né? Meu Deus do céu. Mas, gente, é muito bom pra gente se conhecer e lidar melhor com as pessoas, mas né? eu exagero. Eu acho que eu preciso de umas mentorias aí, porque eu devo ter alguma crença limitante, porque eu gasto bastante em curso, enfim. Roseli, por que existe tanto tabu, né, quando se fala em dinheiro? Primeiro que é assim, quando a gente olha para a nossa população, a gente já vê que existe uma crença cultural de que a gente não pode sair do lugar que a gente está, que a gente tem que se limitar a estar dentro de um quadrado, de uma caixinha. E aí vou até usar um parâmetro internacional. Quando a gente assistiu, não sei se vocês assistiram, mas quando teve aquela novela que falava da Índia, falava das castas. Gente, faz muito tempo, né? Eu brincava assim, Inxalá, eu quero é ouro. Essa um pouquinho mais antes ainda, foi uma que foi depois. Foi uma que veio depois. Ah, tá. Mas ela falava da separação das castas, porque na Índia é muito claro, quem não tem dinheiro e não se mistura, e quem tem dinheiro só pode se relacionar com quem tem. Quando a gente chega no Brasil, teoricamente isso não existe, né? Teoricamente. Mas é teoricamente, porque quem está em certo nível social, ele é conduzido a permanecer nesse lugar. Primeiro que ele é conduzido a não buscar conhecimento, ele é conduzido a entender que ele não pode sair daquele lugar, ele é conduzido a ter uma crença da síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vou ser assim, e muitas vezes o próprio pai fala, se você for rico, você vai ser errado, porque só quem tem dinheiro é porque fez alguma coisa errada, pobre não tem dinheiro a isso, pobre não faz isso, você não é rico. A gente já cresce ouvindo isso e sendo conduzido a ficar nesse lugar. Por quê? Porque é interessante a ignorância das pessoas. É interessante que elas não tenham conhecimento, é interessante que elas não tenham acesso a novos níveis, tanto de conhecimento quanto financeiro, para que elas não possam ter opiniões diferentes. Então isso é uma questão cultural. Muitas das pessoas têm medo de ter dinheiro, porque eu vejo que quem tem dinheiro é assaltado. Eu vejo que quem tem dinheiro é sozinho. Eu vejo que quem tem dinheiro é arrogante. Como se fosse ruim, né? Como se fosse ruim. E a gente tem ainda uma questão religiosa. Mas quem é o rico? O rico não entra no céu. É mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no céu. Então, assim, que é um versículo bem distorcido. Porque a palavra mais escrita e falada na Bíblia é dinheiro. Todos os grandes nomes da Bíblia foram pessoas com muito patrimônio financeiro. Muito prósperas. Então, assim, são interpretações distorcidas que levam as pessoas a acreditar que o lugar certo é estar no lugar de pobreza mesmo. E não é só sobre dinheiro. Cada um ali no seu lugar de origem, né? O que é rico permanece ali na riqueza e o que veio o que é pobre, né? Não tem o direito de galgar outras, né? Subir outros patamares de vida. E a gente até brinca, né? Com aquela música lá, né? E o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Aí a gente tem aquela música que fala, eu não quero dinheiro, eu só quero amar. Porque se eu tiver dinheiro eu não tenho amor. Então, assim, existem isso tudo está registrado na nossa memória, isso tudo a gente aprendeu. Então, se a gente aprendeu, se eu não aprender a fazer diferente, eu não vou sair desse lugar. Eu vou entender que esse é o meu lugar e eu vou ficar, eu vou aceitar. Mas eu tô tentando sair daqui e não consigo. Você tá com isso tão dentro de você que você não consegue sair desse lugar. Você acha que essas influências que nós recebemos quando criança molda o nosso modelo financeiro, Roseli? 100%. 100% porque até os nossos 7 anos, nós só temos emoção. A partir dos nossos 7 aos nossos 12, a gente está formando crenças já com raciocínio, já com racional, com interpretação. Mas até os 7 é só emoção. Imagina que você é uma criança e independente se sua família tinha dinheiro ou não, você vê os seus pais discutindo por dinheiro.
Você vai achar que dinheiro é bom ou que dinheiro é ruim? Ruim, né? Se você vê o seu pai trabalhando muito, você pode ter roupa, bicicleta, tudo, mas você vê o seu pai trabalhando muito e tudo que você queria era brincar com seu pai. Você vai achar que dinheiro aproxima pessoas ou afasta? Não faço. Então, assim, as nossas experiências... Então, por exemplo, eu nunca tinha dinheiro, de repente alguém me deu um dinheiro e eu fui ali e perdi. Ah, eu sou irresponsável, eu não mereço ter dinheiro. Tudo isso vai influenciar, que é o que eu falei. Eu cresci, eu tinha medo que as pessoas pegassem o meu dinheiro. Por quê? Qual era a minha experiência? Que as pessoas pegavam. Eu tinha medo de faltar, porque qual foi a minha experiência? Faltava. Então, isso tudo vai influenciar nas nossas decisões. E o que a gente experienciou, viveu, sentiu, ouviu, passou de experiência, fica registrado no nosso inconsciente. Quando a gente cresce, 95% do que gera os nossos comportamentos e os nossos resultados é o nosso inconsciente. Aí eu vou falar pra você assim, ai meu Deus, eu quero ser rica, eu vou trabalhar muito, eu vou fazer. Na hora que eu começo a fazer, eu não fico com dinheiro. Ou eu gasto ele, ou eu perco, alguma coisa acontece, ou eu tenho medo de perder, eu não consigo arriscar e investir pra crescer porque eu tenho muito medo de perder. Isso acaba me bloqueando. Acontece também da maioria das pessoas acabarem se identificando com, por exemplo, ou com o pai, repetindo os erros do pai, né? O comportamento do pai em relação a isso, ou da mãe. Não só em relação a finanças, também em outros comportamentos, ou tem também aqueles que são totalmente revoltados e não tem nada a ver com o pai e com a mãe, né? E é muito engraçado que eu tava conversando com a Maria, né? E a gente tava falando disso. A gente vem de uma origem muito parecida no quesito familiar, ali, Acho que de todos relações. nós. E aí, qual foi a nossa diferença básica? A gente sempre tem 2 caminhos apenas. Eu aprendi aquele cenário e aquele cenário está registrado. Eu não conheço o outro, tá? Eu só conheço aquele. Eu posso repetir, mesmo que eu não queira, eu posso repetir aquele padrão, aquele cenário. Eu posso rebelar aquele padrão e fazer completamente o oposto, porque eu escolhi rebelar. A gente sempre vai ter só esses 2 caminhos dentro do que a gente aprendeu. No caso da Maria, que a gente estava conversando, ela repetiu. Ela foi para um outro lugar, assim, de ficar mesmo nas mesmas situações, passar por algumas situações e não conseguir ter o acesso. Eu já rebelei o padrão, eu não quero ser igual, eu não quero passar por isso. E eu já fazia o quê? Eu queria fazer sempre o oposto. Tudo que me conectasse àquele padrão, eu queria fazer diferente. Então, peraí, eu preciso estudar mais para chegar nesse resultado? Eu vou estudar mais. Eu preciso não gastar agora para poder construir isso que eu quero? Eu não vou gastar agora. Então, quando eu fiz a minha formação em coaching, que eu fui estudar sobre neurociência, eu falei, eu acredito no método pelo fato de eu ter aplicado isso na minha vida antes de conhecer esse método. Então, você ter um objetivo claro, você olhar para aquilo que você quer alcançar e você colocar a sua energia para que aquilo aconteça é uma coisa que eu já vivia na minha vida. Mas eu só vivia na minha vida porque eu rebelei o padrão. Então, eu conseguia sair da bolha, eu conseguia fazer diferente. Esses dias eu fui para uma imersão, né? E uma pessoa, assim, que ganha muito bem, inclusive você deve até conhecer. E ela falou assim, eu odeio ser pobre. Nossa, mas assim, tudo bem, né? Eu acho que força, né? Eu odeio ser pobre. É como se odiasse as pessoas. Porque se você fala dessa forma, eu odeio ser pobre no meio de uma multidão, dá a impressão que odeia também quem é, né? E tem uma outra pessoa também que é próxima a mim que falou assim, eu odeio a pobreza, mas não disse, né, eu odeio os pobres, mas deu a entender também que eu odiava, porque às vezes teve uma situação tão difícil ali na infância, só que eu acho que também não precisa de chegar a esse extremo de odiar a... Não, mas eu também acho que as pessoas hoje, elas têm uma ideia muito deturpada do que é ser rico e ser pobre, porque a grande faixa, né, de ricos realmente é pequena. 3%. É pequena. Tem pessoas que têm uma condição de vida boa, mas pra mim não são ricos. Então tem, né? E a questão de prosperidade, né? Eu vi numa rede social alguém falando assim, porque eu me considero assim, falando que que achou ruim, porque um vizinho postou numa rede social que o condomínio que ele estava morando, parecia que era de pessoas que se achavam ricas. Ok. Aí essa vizinha respondeu pra ele assim, eu me acho rica assim, eu ganho mais de 10 mil reais por mês. Aí você vai analisar e fala, não. Pode ser bom pra você,
mas para ser rica tá bem longe Sim. do que se espera do rico. Então essa ideia deturpada do que é rico e do que é pobre, às vezes coloca as pessoas numa separação ali, entendeu? Numa discriminação muito grande. É que assim, hoje com a internet, isso tá ficando cada dia mais complicado. Porque as pessoas, inclusive para mostrar que são ricas, que tiveram resultados, elas vão lá, pegam um carro de luxo, alugam uma casa super luxuosa e falam, olha, conquistei isso aqui é riqueza. Só que assim, eu vou para um lugar ainda mais profundo. Riqueza, prosperidade, ela também é muito... De acordo com o que você acredita que é. Porque se eu te perguntar o que é sucesso, você vai me trazer uma resposta. Se eu te perguntar o que é sucesso, você vai me trazer uma outra resposta. Então, se eu perguntar o que é riqueza, também as pessoas vão trazer coisas diferentes. Muitas vezes, ser rico é não passar fome. Para minha mãe, dinheiro é necessário, é o suficiente para pagar as contas. Para minha mãe, não precisa ter mais. Essa foi a história que ela sempre me contou. Então, às vezes, as pessoas falam assim, eu odeio. Tudo que você traz um sentimento negativo, que você rejeita, precisa ser ressignificado. Precisa ser ressignificado. Não importa para que lugar você está olhando, mas você está se conectando com algo que é negativo e você vai viver algo negativo, porque é o que você está alimentando dentro de você. Mas muitas vezes eu conheço pessoas que com um salário de 10 mil reais realmente são ricas, porque elas conseguem ter uma família em harmonia, elas conseguem ter tempo de qualidade com os filhos, elas conseguem ter uma casa, elas conseguem ter um carro e elas conseguem viver dentro daquilo que elas acreditam que é bom para elas. Não é só sobre dinheiro. Mas não é a riqueza de patrimônio. Não é riqueza de patrimônio. É uma riqueza de vida, que aí é uma riqueza de vida. Mas quando a gente fala de riqueza de patrimônio, a gente vai falar hoje que os ricos de verdade no mundo são os bilionários. Não são mais nem os milionários, são os bilionários. A gente tem, se a gente for olhar para a estatística, nós temos apenas 3% dos brasileiros que estão na faixa mesmo de pessoas ricas de patrimônio, de volume financeiro suficiente para, enfim, algumas gerações ficarem tranquilas. Mas a maioria da população tá na faixa da miséria. A maioria da população, porque se a gente for considerar o nosso salário mínimo e a realidade que a gente vive hoje, não tem a menor condição. É só a gente olhar pro salário mínimo e ir num supermercado. É isso. É surreal, né? Eu não vou muito no supermercado, não, porque meu marido proíbe, sabe? Você gasta muito. Não, mas se você for, você sai de lá chorando, porque assim, é terrível. Você quer chorar. Tem uma história que, assim, meu marido viajou e eu falei assim, deixa o cartão pra fazer a compra. Ele falou assim, não, mas tem tudo em casa. Eu falei assim, não tem não, tá faltando óleo. Aí ele falou assim, tá bom, então vai comprar o óleo. Eu fui, só que eu não sou acostumada a fazer compra, né? A bonita, eles colocam os mais caros na altura da sua visão, é claro, né? Estratégia de marketing. Aí eu peguei, fui pro Carrefour com a minha filha, cheguei lá com o carrinho, tudo que eu olhava eu colocava no carrinho. E qual foi a conclusão? Um óleo saiu custando mais de 300 reais. Ele ficou louco, ele disse, só faltava o óleo. Então, assim, o ser humano não sabe muito economizar. Eu trabalho com direito de família e sucessões e a gente vê que muitas causas do divórcio é o quê? É o dinheiro. E muitas vezes não é sobre o dinheiro, mas sobre o modelo de dinheiro. Porque, por exemplo, eu tenho dinheiro, eu acho assim que eu tenho que gastar o dinheiro, porque senão eu vou ser privada de viver aquele momento ali. O meu marido não, ele acha que se eu tô gastando muito, eu tô o quê? Privando o nosso futuro. Então são modelos de dinheiro que acaba causando muita separação, né? Muitos divórcios, né, Roseli? A gente tem uma estatística que no mundo o segundo maior motivo de divórcio é o dinheiro. E dentro desta relação com o dinheiro e com os casais, a gente tem vários pontos importantes. O principal sim é o modelo do dinheiro, porque como a gente falou, cada pessoa foi criada em um cenário, ela deu uma interpretação para o dinheiro, ela deu uma interpretação para a riqueza, ela deu uma interpretação para a vida. E você tá se juntando, casando com uma pessoa que pensa diferente de você. Se você não alinhar e não fizer uma estrutura nova, você vai ter problema e não tem o que fazer. Quando eu li o livro do T. Harv Eker, O Segredo da Mente Milionária, isso ficou muito claro para mim, porque ele conta a história dele. Ele repetiu o padrão do pai, que era de ter dinheiro e não ter dinheiro, de ter dinheiro e não ter dinheiro. Ele casou e a esposa dele repetiu o padrão que ela tinha com o pai, do pai dela amar ela através de resgate financeiro, com presentes. E aí ela sempre dava um jeito de ter problema financeiro, de gastar muito, e ele vinha resgatar.
Até que ele sentou com ela e falou assim, olha, esse é o padrão que você conheceu, esse é o padrão que eu conheci, qual vai ser o padrão da nossa família? O que a gente quer viver como família, o que a gente quer construir? Muitas pessoas não têm um alinhamento familiar do que elas querem. Aí eu quero isso, você quer isso, a gente vai seguindo. Uma hora racha, não tenho o que fazer, porque aí eu posso me sentir traída financeiramente. Ah, você fez escolhas diferentes, o dinheiro era nosso, me sinto traída. Sim. Ou então, eu gostaria que a gente tivesse viajado, você gastou o dinheiro, a gente não pode viajar. Ou eu quero ir, você não pode ir. Isso acontece muito. É um tipo de sentimento de traição financeira. Existe também muitas vezes fobia financeira, que é o medo de olhar para o dinheiro, é o medo de falar sobre o dinheiro. Então, eu tô com um problema financeiro, eu não falo desse problema. Eu simplesmente deixo o problema lá escondidinho, não quero falar, não quero resolver isso, e muitas vezes eu escondo isso, inclusive, do meu cônjuge. Quando ele descobre, já não tem mais muito o que fazer. Então, existe muitos cenários de desalinhamento, de falta de comunicação, de falta de propósito único, de falta de uma visão clara de para onde o casal está indo, o que eles querem como casal, o que eu quero como indivíduo e o que eu quero como casal. Qual que é a parte que a gente vai em conjunto fazer para o objetivo do casal acontecer e o que vai ficar para minha parte do indivíduo, porque eu também tenho o direito de ter as minhas questões pessoais. Porque as prioridades, elas são diferentes, né? Elas são diferentes, mas elas podem ser organizadas se tiver alinhamento do casal. A falta de conversa, a falta de acordos claros, a falta de alinhamento. E aí, se eu tô fazendo uma coisa e tô escondendo de você, eu tô mentindo pra você. Com certeza. Se eu tô fazendo uma coisa que vai prejudicar a nossa família num sentido geral, eu tô traindo. Só que as pessoas não olham com esses olhos, mas no final o resultado é sempre o mesmo. É briga, é separação, é constrangimento, é filhos com problemas, porque os filhos vão visualizar tudo isso. Todos esses problemas, essas situações, por mais que você queira tratar dentro apenas do quarto do casal, o filho vai ver. Ele vai ver talvez a despensa faltando, ele vai ver talvez um clima ruim dentro de casa, ele vai perceber. Então a gente tá repassando isso para as próximas gerações também, quando a gente não resolve isso na nossa. Então, igual você falou assim do seu esposo, vocês têm jeitos diferentes de lidar com dinheiro, e até aí tá tudo bem. Agora, qual que é o jeito que o casal vai lidar com dinheiro? Qual que é o acordo que vocês vão ter? Qual que é o percentual que você vai poder desfrutar para você viver suas experiências, e qual é o percentual que vai ser para a construção do patrimônio familiar? Esse acordo precisa estar claro para que vocês tenham um relacionamento cada vez mais saudável. Bora fazer mentoria, né? Com certeza. Por que tem pessoas que ganham muito dinheiro e na mesma proporção que ganham, elas perdem esse dinheiro? É uma questão muito boa essa, inclusive. Como a gente estava falando aqui das crenças que a gente tem, que a gente origina na nossa infância. Muitas vezes pode ser uma questão de rejeição. Então, por exemplo, se eu não me senti amado pelo meu pai, pela minha mãe, se eu passei por situações muitas vezes de violência, de maus tratos na infância, eu tenho uma crença de rejeição. Se eu não mereço amor, por que eu mereço dinheiro? Então, eu acabo não ficando com ele, eu dou um jeito de gastar, ele nunca fica comigo. Na mesma proporção que tem muitas vezes, eu ouvi que, um exemplo, tá? Eu ouvi que dinheiro era sujo. Se eu, quando criança, tava lá, minha mãe falou assim, vai lavar sua mão que dinheiro é sujo. Se eu acredito que dinheiro é sujo, ou que dinheiro é difícil, ou que dinheiro afasta pessoas, eu vou ficar com dinheiro? Eu não vou ficar com dinheiro, então na mesma proporção que ele entrar, eu vou dar um jeito de tirar ele da minha vida. E isso muitas vezes não é percebido. Eu vou fazendo isso de forma muito automática. Então, até o que a gente tá falando de riqueza, né? Às vezes a gente pode ter uma pessoa que tem um salário, uma renda mensal de 100 mil reais, e ela é uma pessoa pobre, com uma renda alta, porque ela não tem nada, ela não tem um patrimônio. Muitas vezes uma pessoa que ganha 2, 3 mil reais, que consegue tirar uma parte do seu salário e guardar e criar um patrimônio, ela acaba se tornando uma pessoa mais rica do que essa, porque ela consegue fazer uma construção e ter uma relação mais saudável. Mas esse fator de não conseguir ter o dinheiro está conectado com a emoção. Está conectado com o que ele acredita sobre o dinheiro, com o significado que ele deu com relação ao dinheiro e também com o que ele entende que ele pode ou não ter. Então, se ninguém na minha família teve, muitas vezes é um fator para eu não ter dinheiro. Se ninguém na minha família construiu, eu não quero deixar de pertencer, não tenho dinheiro. Se eu fui rejeitado, muitas vezes é um fator de falar, inconscientemente, tá?
eu não recebi amor, eu também não posso ter dinheiro e eu vou viver nesse cenário. E aí quando eu percebo, meu Deus, não tenho muito mais o que fazer, né? Muitas vezes as pessoas já estão no buraco ali e aí elas vão, ganha dinheiro, perde dinheiro, ganha dinheiro, perde dinheiro. E muitas pessoas passam por isso. Eu atendi uma moça essa semana, fiz uma reunião com ela e ela estava falando justamente disso, né? Do companheiro dela. Inclusive, eles romperam o relacionamento por causa disso. Porque ele tem uma facilidade muito grande de ganhar dinheiro, muito grande. Então, assim, ela não tem. Ela trabalha bastante e não consegue ganhar. Ele não. Ele ganha muito dinheiro, mas a mesma facilidade que ele tem de ganhar dinheiro, ele tem facilidade de quê? De cair em golpes. Qualquer pessoa consegue convencer ele a cair em um golpe. E ele não simplesmente não checa se aquela informação é verdadeira, ele já vai transferindo, fazendo Pix. Gente do céu, ela ficou 2 horas falando sobre isso comigo. Pode falar. Só pra complementar essa história que você falou, porque ele não tem permissão pra ficar com dinheiro. Porque ele precisa curar a relação dele com o dinheiro, com a história dele. Ele sabe fazer dinheiro, ele tem acesso pra fazer dinheiro, mas não tem acesso pra ter dinheiro. E ingenuidade é um fator de orgulho. Uma pessoa orgulhosa, uma das raízes do orgulho, que é uma ferida de rejeição, é a ingenuidade. Ingenuidade, autocrítica, autocontrole, tudo isso são resultados do orgulho. Então, provavelmente, ele teve uma ferida de rejeição, ele tem uma fratura de orgulho e, por isso, se torna uma pessoa ingênua. E como que supera essas crenças limitantes? Precisa trabalhar o emocional. Precisa passar por processos, por terapias, tanto processo de coaching, depende da situação, precisa ser terapia mesmo, com psicólogo, mas precisa tratar essas relações e dar um novo significado para isso. Só para complementar isso que você falou, ter objetivos claros também vai ajudar. O que acontece com as pessoas, na maioria das vezes, elas não têm uma visão clara do que elas querem para a vida delas. E se eu não sei aonde que eu quero chegar, qualquer realidade que eu viver vai estar bom. Eu vou chegar no meu teto financeiro e eu não tenho por que ultrapassar ele. Eu chego no meu teto financeiro, bato nele e volto para trás. Porque a gente tem um teto financeiro. Como um ar-condicionado. A gente vai até o limite. Desse limite a gente não passa se a gente não tiver essa visão clara do porquê eu vou me dedicar, do porquê eu vou me esforçar, do porquê eu vou passar para o próximo nível. A gente precisa ter sonhos, a gente precisa ter visões claras e a gente precisa buscar alcançar isso. Se eu não tenho isso, pode ter certeza, você também vai ter dificuldade de sair desse ciclo. É mais ou menos Alice no País das Maravilhas, né? Exatamente. Se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. Inclusive da perca financeira. E quais são os maiores mitos que as pessoas acreditam sobre as finanças pessoais? As pessoas acreditam que elas precisam cotar tudo para ter dinheiro. E um fator importante para que a gente queira continuar crescendo e passando pela jornada de se desenvolver é exatamente o fator da gente ter prazeres. Uma pessoa que ela tira tudo, que ela vai lá e reduz tudo e ela não tem os prazeres do dia a dia dela, ela vai chegar uma hora que ela não vai conseguir manter aquilo e ela vai voltar para o mesmo cenário. Então, um dos mitos tenho que cotar tudo para conseguir ter resultado. Não, você precisa ter uma margem ali dentro do seu salário, do seu recurso, para que você também possa desfrutar. Um outro mito que a gente vê muito, principalmente nas mulheres, é lidar com dinheiro é coisa de homem. Não sei se vocês já ouviram isso, mas... Não, eu adoro. E você, Cris? Eu também não. Mas a gente já vem de uma realidade um pouco diferente, acesso à informação, mas até poucos anos atrás, não é muito tempo atrás, as mulheres nem podiam votar, elas não podiam nem ter um CPF próprio, como que elas poderiam lidar com dinheiro? Então, por mais que hoje a gente tenha consciência diferente, a gente tem raiz das nossas origens. A gente carrega no DNA todas essas falas. Eu não ligo. Mas alguém falou. Mulher não sabe lidar com dinheiro. Lembra que falavam que loira era burra? Sim. As loiras se questionavam, né? Se realmente elas tinham capacidade. Falam. Mesma coisa com dinheiro. E muitas mulheres, elas entram para lidar com dinheiro, para empreender, para fazer as coisas, não porque elas querem, como acontece com os homens. Elas entram porque elas precisam. Então, a grande maioria das mulheres acabam entrando nesse lugar de sobrevivência mesmo. Eu trabalho tanto, tô tanto ali focada no fazer dinheiro, que eu não tenho tempo para crescer, eu não tenho tempo para fazer gestão. Então, isso também é um grande mito. Outro mito que as pessoas têm também é que eu só vou crescer e só é
investimento, se eu colocar num fundo, numa ação, tem outras formas de multiplicar o seu resultado financeiro. Você pode investir em oportunidades como negócio, você pode investir em imóvel, dependendo da negociação e de como você faz. É sim uma opção de investimento. Não tô nem falando de mais rentável ou de mais líquida, mas eu tô falando que também é uma fonte de investimento, porque a gente vê muitas vezes hoje, né, na internet, nas redes sociais, que as pessoas falam que para você ter receita, para você ter patrimônio, tem que ser só com investimento mesmo, em bolsa, corretoras, enfim. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que existem outras formas de multiplicar o dinheiro que podem ser tão rentáveis quanto ou até mais. Depende muito do seu cenário. E falando nessa questão de investimento, que as pessoas investem, procuram corretores, empresas que fazem esse tipo de investimento, teve muita gente que perdeu muito dinheiro na época do Bitcoins, né? Sim. Foi um boom de pessoas investindo numa moeda... Acreditaram, né? É uma moeda eletrônica, né? Eu não sei se é exatamente isso, mas que eu não entendo bem dessa parte. Mas muita gente investiu muito dinheiro nisso. E quem trabalhava com isso naquela época tinha muitos resultados. Quem trabalhava numa corretora de bitcoins tinha muitos resultados. E aí, quando começou a dar problema, muitos trabalhadores mesmo dessas empresas perderam muito dinheiro. É que assim, a gente está falando de um tipo de investimento que é extremamente volátil. Que se a gente for falar de uma composição de uma carteira, mesmo de uma carteira mais agressiva, a gente não deveria colocar mais do que 10% do nosso valor nesse tipo de investimento, porque é um investimento de altíssimo risco. O que aconteceu? O Bitcoin começou a crescer, muitas pessoas começaram a ganhar dinheiro e veio o que a gente tem de ganância. As pessoas começaram a querer atalhos para poder ganhar dinheiro fácil. Muitas pessoas não quiseram estudar sobre, muitas pessoas acreditaram em milagres, em resultados de 10% de juros ao mês. Eu conheço pessoas que perderam mais de 500 mil reais. Eu tenho uma amiga que perdeu 20 mil reais, que era todo o dinheiro que a família dela tinha construído em anos, porque ela foi lá, colocou o dinheiro e falou assim, eu ganho 2 mil reais todos os meses aqui de resultado do Bitcoin, não preciso nem me preocupar, né, com o meu negócio, fazer meu negócio crescer, porque eu tenho uma renda caindo. Até que essa empresa foi cassada e ela perdeu dinheiro. Então, o que acontece? As pessoas cresceram, a expectativa e uma oportunidade de ganhar dinheiro, não, agora eu vou sair, que é o que acontece com as casas de aposta, tá? Agora eu vou ganhar dinheiro, agora eu vou ficar rico, agora eu vou ter acesso. As pessoas não estudaram, as pessoas não analisaram, as pessoas colocaram todo o dinheiro. Eu tinha uma mentorada que ela tinha 3 mil reais de reserva financeira. Aí, dentro de uma aula da mentoria, ela virou pra mim e falou assim, meu dinheiro tá no Bitcoin, não era uma conta de Bitcoin, era uma empresa que fazia transações de trade com Bitcoin. Nossa. Que é pior ainda. E eu falei assim, pelo amor de Deus, esse dinheiro não é um dinheiro líquido. Se hoje você precisar levar sua filha no médico e resgatar esse dinheiro, você não consegue. Se você conseguir, talvez você perde tudo. Porque ele é muito volátil. Hoje pode estar 1.000 reais, amanhã pode estar 50 reais. Ele é muito volátil, então... essa ganância que as pessoas colocaram de facilidade para ter dinheiro rápido levou muitas pessoas a perder dinheiro, inclusive a não investigar, não estudar, não ver bastidores. Teve uma empresa que fechou, que foi a que levou mais pessoas nessa brincadeira. Uma vez alguém me perguntou, o que você acha dessa empresa? Eu não conhecia, eu entrei no site, eu li as regras das condições de compra e venda, eu falei, não faz isso. Era assim, você comprava o Bitcoin, você assinava um contrato que durante 1 ano você não poderia resgatar e você autorizava eles a fazer trade com seus bitcoins. Você dava o direito para eles fazerem trade. Se eles perdessem, você perdeu. Quando essa empresa foi cassada, todo mundo que estava com dinheiro lá perdeu. Eu conheço, né? Uma pessoa que perdeu 1 milhão. Perdeu 2 apartamentos, perdeu todo o dinheiro que tinha conseguido a vida inteira e... está em processo, né? Para ver se consegue reaver esse dinheiro novamente. Porque o dono da empresa, ele tá bem. Porque ele pegou a parte dele. Tá ótimo, ele tá maravilhoso. Mas essas pessoas perderam dinheiro, estão conseguindo se reerguer. Algumas conseguem se reerguer novamente e outras não. Como pessoas que tiraram a vida, muitos casamentos acabaram. Muitos. E assim, foi
eu acompanhei um pouco esse cenário, né, do que aconteceu com essas pessoas. Foi uma tragédia para a vida de muita gente. E eu vou falar uma coisa pra você. Se a gente parar pra pensar historicamente, não é a primeira vez que isso aconteceu. Bitcoin foi algo que ficou muito Teve famoso. uma questão Telex da pirâmide, exatamente, A era sobre Telex isso que eu ia Free, falar. Conheci uma pessoa que pegou um empréstimo de 30 mil reais pra investir na Telex Free. 3 meses depois foi bloquear todo o dinheiro. A pessoa não tinha nem começado a pagar e já tinha perdido. Tentaram me induzir de todas as formas Eu pra também. entrar. E eu falei, gente, tudo que é muito fácil, Não eu sou funciona. muito desconfiada. Eu nunca acreditei em nada que é dinheiro fácil, porque eu sempre vou buscar as origens, mas esse sempre foi meu, porque eu tinha muito medo de perder, né? Então eu sempre fui buscar, não existe milagre, não existe dinheiro fácil. Hoje as pessoas estão, depois que veio o Bitcoin, as pessoas entraram nas casas de aposta, primeiro veio o tigrinho, depois veio as bets, né, que são apostas aí de jogos e tal. E esses dias eu tava conversando com um amigo e ele falou assim, eu pensei em fazer como uma renda para crescer mais rápido as casas de aposta. Eu falei, isso é um caminho ou isso é um atalho? Com certeza. Porque não tem como você colocar o dinheiro da sua família ou a expectativa do crescimento da sua família em um atalho. Isso não é perene, isso não vai durar muito tempo, vai cair mais cedo ou mais tarde. E alguém vai pagar a conta. Porque se alguém ganha, alguém tá pagando. E tem já um monte de gente morrendo, tirando a vida, famílias sendo quebradas por causa dessa ganância, desse desejo do dinheiro fácil. Gente, você pode construir patrimônio, você consegue construir patrimônio, mas não precisa de ser dessa forma. Eu sou corretora também, né? Mulher de mil Toda hora eu profissões. fico revelando algum segredo, né? Mas eu não tinha falado do coach, nem da 3 da empregos já, corretagem. vamos ver aí. Pois é, aonde eu vai. tenho empregos muito bons, Se inclusive, não der né? certo a advocacia, tem aí outras opções. Mas, e nesse mundo da corretagem tem muitos investidores, né? E eles falam muito isso. Você estava falando no início do investimento em imóveis. Querendo ou não, Sim. é um investimento mais seguro. E eles falam muito o quê? De você não colocar todos os seus ovos numa única Num lugar cesta, só. Aham. né? Infelizmente, tem pessoas que não pensam, por isso que acabam. Eu ia até falar sobre isso. Muitas pessoas pegaram e investiram só em bitcoins, né? E aí, se perdeu Sim. tudo. Perdeu tudo, não tem o que Não fazer. tem o que fazer. Poderia ter sido Dividido. disseminado Sim. isso, né? E é importante a gente falar da importância de ter um patrimônio com liquidez. Eu vou investir em imóvel, mas eu preciso ter Sim. algum tipo de investimento, uma reserva financeira. Eu não uso a palavra reserva de emergência, porque o que a gente fala, a gente atrai. Então, as pessoas falam muito reserva de emergência, e eu falava no começo. Aí, a minha primeira mentorada, ela foi guardar a reserva de emergência. Deu uns meses, ela gastou todo o dinheiro com uma Porque teve emergência uma mesmo. emergência. Então, assim, eu sempre falo reserva de liberdade, reserva financeira, mas nós precisamos ter. Não é porque eu tô esperando um momento ruim, é porque se aparecer uma oportunidade, se eu tiver uma necessidade, eu tenho liquidez desse dinheiro. Então, tem pessoas... É o que a gente tá falando. Tem pessoas que vão querer colocar tudo em um lugar. Não coloque. Tem uma parte com liquidez. Você pode ter uma parte um pouco mais arrojada que te dá uma rentabilidade melhor. Tem uma parte em imóveis. Você pode, se você quiser, ter uma parte em Bitcoin. Não tem problema nenhum. Desde que você entenda o que você tá fazendo, saiba dos riscos, não tem problema nenhum. Eu, inclusive, tenho um pedacinho de Bitcoin, mas porque eu sei do risco que tá lá e eu sei como funciona. Eu fui estudar, eu fiz 2 cursos de Bitcoin antes de entrar. Porque eu tinha realmente receio. Então, é importante, conhecimento, ele sempre é o melhor investimento. Primeiro, comece pelo conhecimento, tem muito conhecimento gratuito. Olhe bem para os seus recursos financeiros, olhe para aquilo que você quer construir, tenha uma visão clara do que você quer viver e vai aos poucos fazendo essa construção. Eu cheguei até a comprar um curso de day trade, mas esse, gente, eu não finalizei, tá? Mas, gente, day trade, Bitcoin... É difícil demais, meu Eu fiz Deus. curso de day trade, também perdi. A primeira vez que eu perdi dinheiro na minha vida foi com day trade. Sério? Day trade, só que eu ainda não tinha feito inteligência emocional. Não tem como você trabalhar com day trade se você não tiver uma gestão emocional altíssima, uma disciplina altíssima. Por quê? No mesmo momento que você tá ganhando muito, você tá perdendo muito. Boa aposta, né? Igual aposta. E você tem que ter mão pra você parar, pra você entrar, você tem que ter limite. E muitas vezes
entra a ganância e você não tem limite. É muitos detalhes, é uma profissão, sim. Tem pessoas que trabalham com isso de forma correta, tem pessoas que ganham dinheiro com isso. É uma profissão. Mas o que acontece é mais uma forma que em certo momento no mercado entrou como ganância. Não, day trade, todo mundo tá ganhando dinheiro, vou ganhar também. E as pessoas entraram naquele movimento de vou fazer curso, de vou entrar e vou fazer. E eu vou falar que foi exatamente o que me fez estudar inteligência emocional, foi ter essa primeira perca financeira. Sério. Porque eu nunca tinha perdido, né? Quando eu perdi, eu falei, não, peraí, o que tá acontecendo? Tem alguma coisa errada comigo. Eu falei, eu preciso entender quais são os meus desafios para que eu não repita isso. Quais hábitos financeiros que mais prejudicam as pessoas sem que elas percebam, Roseli? Eu vou falar de um hábito que você falou aqui. Por exemplo, comprar o que não precisa. Muitas vezes as pessoas saem de casa, não fazem uma lista, chegam no supermercado e compram um monte de coisa que não precisa. Muitas vezes as pessoas criam uma necessidade de comprar coisas que ela não tem o dinheiro, que ela não vai usar. Porque tá tudo ligado ao emocional, né? E demorou muito tempo pra cair a minha ficha que tava ligado ao emocional. Então hoje, quando eu vou comprar, eu olho, às vezes eu entro no site, coloco no carrinho, aí depois eu fico pensando, será que eu preciso? Aí eu vou lá e não compro. Eu já estou conseguindo ter esse domínio. Eu comecei a fazer listas para ir pro supermercado, porque eu não tinha muito limite no supermercado. No supermercado, o céu era o limite. Eu ia passando, o céu e o cartão de crédito era o limite. Eu ia passando e você ia pegando tudo. Quer comer? Come. Pode pegar. E aí, as coisas começaram a mudar, eu falei, não, né, vamos dar uma olhada nisso aqui, porque a gente tá gastando muito com o mercado. Aí comecei a fazer listas de olhar no armário o que tinha, o que não tinha, o que eu precisava de fato, o que não precisava. E aí eu percebi que eu reduzi pela metade o que eu gastava no mercado. Tá muito ligado ao que ela falou, né? A escassez da infância. Da infância. Você vai perceber quem são as pessoas que têm os custos mais altos no mercado, são pessoas que passaram fome na infância. A grande maioria a gente quer suprir aquilo que faltou muitas vezes. Ou repetir aquilo que era feito pelos pais. Exatamente. Né? Porque lá no caso, assim, o meu pai, ele veio de uma família que tinha pouquíssimos recursos, então ele sempre teve muita vontade de consumir, principalmente alimentos, consumir tudo que tinha vontade não tinha na casa dele, né? Então ele tinha muito desejo. Ele falava que quando ele era criança, o desejo dele era pegar uma lata de leite condensado e tomar a lata de leite condensado. E eles não tinham condições quando ele era criança. Então, o que ele proporcionou para os filhos? Outras coisas, roupa, às vezes, era mais privado, passeios, essas coisas era mais privado. Mas no mercado, era a festa da uva. Entendeu? Então, eu acho que assim, eu de fato, eu repeti esse padrão. Você repetiu, mas o seu pai, que veio primeiro, ele teve esse comportamento pela falta dele. Sim. Geralmente vai ter uma raiz aí. Eu posso repetir, mas quem começou essa história, com certeza tinha uma raiz nesse lugar. Porque eu lembro que, assim, eu só tinha roupas usadas na minha infância. Quando eu comecei a ter condição de comprar roupa, chegou uma hora que eu não tinha mais espaço no meu armário. Eu buscava comprar roupas mais baratas, sim, porque eu tava sempre olhando pro preço. Mas eu comprava muito, eu comprava desnecessariamente, eu dava roupas com etiqueta, porque eu tinha necessidade de sentir que eu tinha roupa nova, porque eu nunca tinha roupa nova. Aí vem a questão que, tipo, eu não tinha muitas... Eu tinha roupas, mas não tinha muitas roupas novas, roupas que eu queria, as roupas da moda, porque minha mãe e meu pai, eles eram controlados nesse sentido, quando eu era criança e adolescente, assim. No entanto, que eu comecei a trabalhar com 15 anos, porque eu queria ter a minha liberdade financeira. Era o meu foco, ter a minha liberdade financeira para poder comprar as minhas roupas. Esse era o foco de comprar as roupas. E eu tinha também essa coisa de comprar muito, às vezes ficar na etiqueta, não usar. Às vezes aquela roupa já perdia o sentido, não tinha o porquê eu ter aquela roupa e eu tinha muita coisa. Gente, eu gosto de comprar roupa porque a minha mãe era costureira, então sempre eu tava com roupa nova, né? Porque minha mãe que costurava, eu tinha uma costureira só pra mim, então eu acho que eu tenho que ter roupa. Mas você só falou que você gosta de comprar, né? Foi só eu já falei que eu vou marcar uma mentora. Gente, mas fala sério, é uma delícia, né?
Não, comprar é muito bom, gente. Eu não tô falando Desde que é não ruim. seja... Mas precisa ter, a gente precisa tem que ter ter os um limites. limite. Tudo é bom desde que tenha limites. Sim. Ser apegada ao dinheiro demais é um problema, porque você deixa de viver e você faz todo mundo ao seu redor não conseguir viver. E eu conheci uma menina uma vez, dando uma palestra, que ela veio falar comigo. Ai, meu pai disse que a gente não pode gastar, que gastar eu vou ficar sem nada, então eu guardo 100% do meu salário. Eu falei, você não compra um sorvete pra você? Você não tem uma experiência de vida? Você não vai ser feliz. Guarda uma parte sim, mas tem uma parte pra você viver, pra você investir em você, pra você fazer coisas que você gosta. Não é guardar todo o dinheiro que vai te levar pra um resultado positivo ou pra ser feliz, porque amanhã você vai fazer alguma coisa pra perder esse dinheiro todo e não vai ter desfrutado. Porque a gente acaba criando cenários. E a gente tem que, pela cena, a gente tem que entender que a gente trabalha muito às vezes, e que o resultado do nosso trabalho é o dinheiro. Sim. E o dinheiro serve pra que a gente pague as nossas contas, a gente sobreviva. E também, eu acho que nos dar um pouco de prazer. Tem que ter, dentro da lógica tem que ter o nosso... Quando a gente pega os modelos financeiros de todos os grandes experts, especialistas que falam sobre dinheiro e mentalidade, tem ali a linha do desfrute, tem a linha do lazer, presente, tem de se presentear em alguns momentos. Mas você falou que eu falo o tempo todo em comprar. E realmente, o que acontece? Eu deveria ter comprado o curso de coaching lá atrás, porque eu amo comprar curso. Onde que eu gasto todo o meu dinheiro com curso? No capital intelectual, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho 21 cursos e eu não tenho tempo para poder conseguir terminar. Só de inventário eu tenho 3 cursos de inventários. Na verdade, eu não tenho 3 cursos de inventário. Eu tenho 3 cursos de inventário, mais uma mentoria de inventário, mais uma pós de inventário, uma pós de família de família e sucessões. Então, são vários cursos. Quando eu fiz o curso de coach, eu falei, gente, eu não tenho tempo para poder fazer todos esses cursos. Só que eu deveria ter comprado o curso de coach primeiro, porque eu não teria comprado nem 5 desses cursos que eu comprei. Porque aí muda uma chavinha na gente, né? E a gente começa a pensar de outra forma. E hoje eu falei assim, caramba, eu até brinquei esses dias com meu marido, eu falei assim, será que se eu fizesse um bazar dos meus cursos, daria dinheiro? Porque hoje eu já tenho uma mentalidade diferente, eu já começo a pensar de uma forma diferente. Só que não, agora eu já comprei, eu vou fazer o quê? Mas eu vou te falar uma coisa. Fazendo. O seu gastar com cursos está muito mais conectado com a sua validação pessoal. O quanto você se sentiu vista ou reconhecida na sua infância. Porque eu preciso estudar, porque eu preciso ter conhecimento, porque eu preciso ser sábia, porque eu preciso me manter nesse lugar onde as pessoas me admiram, onde eu tenho um status, onde as pessoas me validam. Eu quero também. Mas existe uma expectativa do outro. Então, isso eu já descobri, né? Tudo descobri no curso de... Tudo não, né? Que tem muitas coisas que ficam em oculto. Mas eu descobri. O meu maior problema era a minha validação com o meu pai. Você viu que eu não falei nada, né? Eu já entendi. Não, mas eu já sabia disso, né? E eu não tinha essa noção. E quando eu descobri que o meu problema era com o meu pai, só que meu pai já faleceu. Então, fica mais difícil você resolver questões com pessoas... Não que não tenha como. Mas assim, como ele já faleceu, então quando o meu pai... Teve algumas questões pessoais que aconteceu lá na infância, que quando meu pai se separou da minha mãe, ele falou que a gente não tinha condições nenhuma que a gente ia passar fome, falou pra minha mãe, falou pros meus irmãos que eles não iriam sobreviver sem ele, então aquilo pra mim foi muito desafiador. E eu passei a vida toda tentando provar pro meu pai que eu era capaz, sim, e que eu ia ser alguém. Depois que meu pai faleceu, isso perdeu um pouco o sentido, né? Gente, a gente já tá passando do horário, né? Porque a gente fala, imagina, né? 3 mulheres. Um assunto tão interessante e polêmico também, né? 2 horas, porque tá tão gostoso, né, Cris? Por mim, a gente ficava aqui a noite toda. Mas a gente já vai encerrar, mas eu só quero pontuar esse ponto aqui, que a Márcia falou sobre a relação com o pai dela, porque muitas vezes a gente tá buscando a validação de pessoas por algo que faltou na nossa infância. Eu só tive resultados porque eu queria provar pro meu pai que eu não precisava dele, porque ele falou que ele não me ajudaria a conquistar nada.
Então eu passei muito uma vida, parecido. eu passei uma vida inteira subindo a montanha pelo motivo errado, mas eu não era feliz, porque eu tava sempre buscando o próximo pico, eu tava sempre buscando a próxima formação. Eu fiz 2 MBAs, eu fui estudar fora, eu tenho diplomas internacionais, eu comprei mais de 50 cursos desde a pandemia, eu investi mais de 250 mil reais em cursos nos últimos 3 anos, porque eu preciso do próximo curso, pra eu me sentir suficientemente boa, é o próximo curso, eu preciso fazer todas as mentorias, eu preciso saber se o que eu tô falando é válido. A gente acaba não acreditando em quem a gente e a gente fica buscando essa validação na comprovação daquilo que a gente está estudando e a gente se torna o que a gente faz e o conhecimento que a gente tem. Mas independente do conhecimento que eu tenha, não muda quem eu sou, não muda a minha essência. E conhecer sobre isso... É libertador, né? É libertador. E é isso que te faz lidar com o dinheiro de forma diferente. A partir do momento que você entende quem você é, o que você quer viver e como você faz essa construção. Agora, a maioria das pessoas não sabem quem elas são, porque elas foram colocadas em caixinhas, em rótulos, em cenários onde elas não sabem quem elas realmente são. Por isso que muitas pessoas não têm sonhos, por isso que muitas pessoas não acreditam que podem ir para um lugar diferente. A crença da falta de merecimento, né? Porque você pensa que você não pode estar naquele lugar. E não tô falando só pra quem não tem dinheiro não, tá? Porque eu participei da Casa das Empreendedoras pelo 2º ano. E nesse último ano eu trabalhei nos bastidores com as empreendedoras. E eu fiz entrevista com todas elas. Teve uma que me chamou a atenção e eu chamei ela pra uma reunião depois. Quando eu perguntei pra ela qual era o maior sonho da vida dela, ela falou que ela não tinha. Os sonhos que ela tinha estavam todos conectados com a família. Nossa. É o sonho do meu marido, é o sonho do meu filho. Eu falei, Menos e o o seu? dela. Ela não tinha. Ela queria realizar o sonho dos outros, né? Ela tornou os sonhos dos outros os sonhos dela. Porque ela não conseguia se enxergar. Para as mulheres, assim, entra muito nessa parte da síndrome da impostora também, né? Sim. Eu não mereço, eu não sou capaz, eu não posso. E a gente tem muito isso, E ela tem infelizmente. muito dinheiro. Mas não é sobre o dinheiro, é sobre como você se enxerga. Por isso que eu falo que é libertador. Porque em uma conversa, depois ela me contou que isso mudou o jeito dela olhar. Então, a gente não precisa de muito pra gente fazer a diferença na vida das pessoas. E voltando à questão do meu pai, da minha infância, dessa falta de... Porque eu tinha muito essa crença de falta de merecimento, né? Eu achava que, tipo assim, a Roseli fala muito melhor do que eu, ou a Cris se expressa muito melhor do que eu. Elas merecem estar nesse lugar, eu não. E quando eu virei essa chave, eu ainda não vou falar que eu conquistei muitas coisas, mas quando eu virei essa chave, no ano passado, quantas coisas aconteceram na minha vida? Que não aconteceram em todos os outros anos, né? Que eu saí na Isto É, que teve o convite para participar de da TV Caras, da TV Gazeta, tive outros convites que para esse ano que eu olho assim e falei, gente, surreal isso, né? Para participar da TV Caras do Copacabana Palace esse ano. Parabéns. Então, assim, várias coisas. Teve também outra coisa que eu tô esquecendo. Teve também a participação no podcast. Depois a gente abriu o nosso próprio podcast. Só que antes eu queria só estudar. Só que você se torna um obeso mental. Você não coloca pra fora, você só estuda e chega uma hora que você fala, não sei mais nem o que fazer com tanta informação. Então hoje, se eu for pra um curso, vai ser ou porque ele tem oportunidade de negócio, ou porque é algum assunto conectado, né? Sempre intencional, ou é porque é conectado com a minha área e eu quero validar, fazer um benchmark, alguma coisa assim. Ou é porque eu quero pegar alguma coisa para eu já transmitir para as minhas alunas. Hoje eu saio dos eventos e eu transmito o que eu pego. Quais foram os meus aprendizados? Eu já passo para frente. Porque senão a gente fica com excesso de informação. Hoje eu tava olhando lá para uma estante que eu tenho no meu quarto e vendo tanto de apostila, assim, uma pilha de apostila de curso. E eu falei assim, nossa, eu preciso usar isso aqui de uma forma melhor. Ai, gente, que pena. Verdade, mas eu queria ter só um último questionamento, que era com relação assim, nós somos, até na questão financeira, produto do meio em que a gente vive, não só de família. Eu tô falando de amizade, de trabalho, de pessoas que estão ali conectadas com você. Né? 100%. Existe uma pesquisa de Harvard que a gente é a média das 6 pessoas que a gente mais convive. A gente carrega o nosso histórico da infância, mas a gente se torna a média das pessoas que a gente convive, dos ambientes que a gente está, porque o ambiente molda assim. Para um ambiente não me moldar, eu preciso estar muito clara na minha identidade e saber o que eu quero para minha vida, para ele não impactar tanto, mas ainda vai impactar. Só que eu não sou só a média das 6 pessoas que eu mais convivo. Eu sou a média das pessoas que estas 6 pessoas mais convivem em até terceira
até terceiro grau de convivência. Então, pode ser que tenha uma pessoa que eu nunca imaginei na minha vida, que talvez esteja do outro lado do mundo, e essa pessoa está me influenciando. Porque ela é amiga de alguém que é amigo de um amigo meu, e esse amigo meu me traz referências. Então, sim, precisamos nos preocupar e cuidar de com quem a gente senta, de o que a gente fala, o que a gente assiste. Se eu só vejo tragédia, qual que é o meu sentimento? É sentimento de medo, é sentimento de que algo ruim vai acontecer comigo. Se algo ruim vai acontecer comigo, como que eu vou ser feliz? Não vou ser feliz, não preciso de dinheiro. Até tomar cuidado com quem você divide a sua vida, né? Divide os certeza. seus planos, principalmente, os seus projetos. Exatamente. Isso é algo que, assim, eu tenho mudado muito, né? Porque eu era muito livro aberto. Eu tava todos os meus projetos. Eu também era. E acho que com a maturidade mesmo, com o tempo, você acaba percebendo que muita gente quer ver você bem, mas não quer ver você melhor do que... Exatamente. E eu vou falar algo até um pouco mais profundo. Às vezes, as pessoas que gostam da gente, elas vão nos machucar, mas não porque elas querem o nosso mal, porque elas querem nos proteger até o nível que elas conseguem enxergar. Então, muitas vezes, um pai vai falar pra filha e vai falar assim, não faz isso não, que isso não é bom pra você, não faz isso não, que isso não vai dar certo. Mas não é porque ele não acredita que ela é boa o suficiente, é porque ele tem medo que ela não consiga, porque ele não acredita que aquilo é possível. Frustrado, né? E ele vai trazer aquilo pra ela, então vai criar nela um medo e vai trazer pra ela aquele cenário, mas não é porque ele não gosta dela ou porque não acredita, é porque ele tá falando até onde ele consegue enxergar. Mas sim, você vai descobrir quem realmente é seu amigo quando essa pessoa ficar feliz com seu sucesso. Quando você tiver alguém que fala com orgulho do que você conquistou, que olha pra você e fala assim, nossa, que legal, tô feliz por você, a gente encontrou amizade de verdade, porque a maioria das pessoas realmente não querem ver você melhor que ela. E isso foi muito claro em experiências recentes que eu tive. Se você pensar em ser melhor que eu te O derrubo. comportamento muda totalmente. Totalmente. Se afastam. Se afastam, te prejudicam, te denigrem. E elas não conseguem celebrar a felicidade do outro. Eu posso te ajudar na sua tristeza, mas na sua felicidade eu não dou conta. Mas isso é o limite dela, não é o meu. Então eu preciso entender. É isso que eu quero pra minha vida. Cada um dá aquilo que tem, né? Aquilo que pode, aquilo que tem. Ah, que pena, né? Que a gente vai ter que encerrar, porque por mim a gente ficava aqui. Gente, como foi gostoso, né? Espero que vocês tenham chegado até o final, né? E que tenham gostado bastante do episódio de hoje. Mas ali, uma dica de ouro, né? Pra quem tá nos assistindo, assim, que dica você daria pra pessoa começar a cuidar das finanças? Eu vou dar alguns passos bem rápidos e simples para que você possa ter resultados financeiros. Primeiro, saiba o que você quer para sua vida. Não importa o tamanho do seu sonho, primeiro saiba o que você quer para sua vida. Tenha uma visão clara daquilo que você quer viver como pessoa, como família. Isso é o primeiro passo. Segundo passo, anote todos os seus gastos. Tudo que você está gastando, em que lugar você está gastando, por que você está gastando aquilo e como você faz para administrar isso. Segundo ponto, as suas entradas, elas estão proporcionais aos seus gastos? Como que você pode fazer para ter entradas maiores? E assim você vai começar a construir os seus resultados. Mas se você não tiver um para que o dinheiro ficar com você, ele não vai ficar. Então ter clareza dos seus objetivos, estar olhando, ter uma motivação para alcançar os seus sonhos, vai fazer com que você realmente consiga colocar isso em prática, porque parece simples, mas não é fácil. Eu já tive mentoradas que tentaram fazer isso e gastaram meses só para conseguir colocar os números no papel. De tão desafiador que é entrar nesse lugar. Então, assim, faça, não deixe de fazer. Mesmo que você tenha desafios, não deixe de fazer, porque só com clareza você consegue mudar os seus comportamentos com o dinheiro. Quando você sabe na onde você está errando, você consegue mudar. Se você não enxerga que existe um erro, você nunca vai sair desse lugar. Então, eu só consigo mudar aquilo que eu tenho consciência. O primeiro passo é consciência, mas eu só vou passar por esse desafio de buscar consciência se eu tiver um objetivo maior. Se eu tiver algo que me faça, não, tá doendo, mas eu sei que o que vai vir é melhor, então eu vou passar por isso porque eu quero aquilo que tá lá na frente. Então, esta sequência, nesta ordem, funciona muito melhor. Muito legal e muito obrigada. Agradecemos, né, por essa noite, por essa conversa incrível. E ficamos aqui e pedimos para vocês não esquecerem dos nossos patrocinadores. A Maria, do @maquiei gostei. A Dija, do Dija Sweet Cakes.
E o nosso produtor de áudio e vídeo, que é o DJ Nando 2004. E também, já vou aproveitar, né? Já vou aproveitar que estamos deixando os contatos aqui. Meu @ é Roseli Reis Finanças, então já me segue lá, eu trago bastante conteúdo sobre esta questão de gestão, de comportamento, de relação com dinheiro. Também tem um evento chamado A Chave da Riqueza para Mulheres, que é um evento super legal, onde a gente trabalha essas questões dentro de dinâmicas ali em grupo também. Então, já me segue lá nas minhas redes sociais e eu desejo para você um ano de 2025 com muita prosperidade e com muito dinheiro no bolso. É isso mesmo, gente. O nosso episódio ele é gravado a cada 15 dias. Então, talvez quando você assistir esse episódio que está sendo gravado hoje, talvez esteja aí no mês de fevereiro, né? Mas nós estamos gravando ele no mês de janeiro. Então, nós desejamos um feliz ano novo para vocês. Então, siga a Roseli, curta as publicações dela. Se precisar de uma mentoria, chame ela também no privado lá do Instagram, né? Gente, humilhando aqui, né? Vocês precisam curtir as nossas redes sociais. Nosso conteúdo precisa de alcançar outras pessoas. E como que nós vamos alcançar outras pessoas? Quando você compartilha, quando você curte, quando você se inscreve lá no nosso canal do YouTube, né, Cris? Nós estamos, assim, trazendo tanta gente bacana. A gente tem uma agenda que mês de março já tá... Até o mês de março já tá lotada. E tem tanta gente interessante, tem tanta gente... Tanto convidado bacana. Olha a Roseli, gente, olha isso. Que aula que nós tivemos aqui hoje de educação financeira. Então, assim... Tem muita coisa bacana. Por enquanto, nós não nichamos, né, o nosso podcast, né, Cris? Porque a gente quer trazer várias coisas, vários conhecimentos. Na minha área de direito, na área da Cris de cidadania. Queremos trazer alguém para falar sobre ansiedade, sobre vários assuntos. Vários temas, né? O nosso objetivo quando criamos o podcast era deixar em aberto mesmo para que a gente trouxesse pessoas que agregassem. E tem sido isso, eu acho que assim, até agora todos os nossos convidados e todas as nossas conversas têm sido enriquecedoras, esclarecedoras, enfim, então, tem sido bem com a proveitoso. gente. Obrigada, gente, pela audiência. Um beijo e fica com Deus. Mais uma vez, Roseli, muito obrigada. Muito obrigada a todos. Obrigada, tchau, até mais.